Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Vem comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para juntos extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje estou aqui com a Glenda Kozlovski. Tudo bem, Glenda? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, que bom poder falar sobre esses assuntos, né? Obrigado. Expansão da consciência, física quântica, neurociência, autoconhecimento. Isso é tão bom, a gente está precisando ouvir mais sobre isso. Muito, Glenda. Fico feliz. Hoje, então, não vamos falar o que eu sei que você fala bastante, você conta a tua história de 30 anos de esporte, falando de 30 anos de televisão, você tem descendente de polonesa, e fora o bodyboard, que eu sou um ex-surfista, tá? Adoro. Bom. Aliás, a Andréa Lopes, que era tua vizinha. É, minha vizinha de porta. Assim. Nossa, a Andréa Lopes, eu era fascinado por ela quando era jovem, eu achava ela no máximo, eu achava incrível. E ela é o máximo. Ela é o máximo, nunca a conheci pessoalmente. Ela é o máximo, Andréa. É uma mulher muito poderosa, empreendedora, corajosa. Ela foi abrindo um espaço onde não existiam mulheres que surfavam, né? Andréa, na minha memória, assim, foi a primeira mulher que eu vi dentro do mar de prancha de surf, porque a gente pegava onda de bodyboard deitada. Ela não. Ela era assim, ficava em pé e brigava com os meninos. E isso muito nova. Eu estou falando de uma menina de 13 anos de idade, 14 anos de idade. Então, sempre muito corajosa, Andréa. Muito corajosa. E você conheceu as irmãs Nogueira também? Todo mundo. Muito legal. Bom, Era todo mundo da mesma fonte, era o mesmo condomínio na Barra da Tijuca. Que delícia. Andréa Lopes, as irmãs Nogueiras, a gente vivia, crescemos juntas, né? Na infância ainda, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, e aí todas começaram a pegar onda. Só que a Andréa, corajosamente, a mais corajosa de todas, foi surfar em pé. E agora você também está como empresária. Uma Health Tech, junto com o Marcelo Nóbrega, junto com o Jairo Bauer. Exatamente, com o Jairo Bauer. HSPW, é uma Health Tech que ela, por enquanto, ela está nas empresas, ela é direcionada às empresas. Saúde mental? Não é só saúde mental, é saúde integral. Então, a gente faz uma análise em tempo real de todos os colaboradores das empresas, não interessa 1.000, 5.000, 100.000, 500.000 pessoas, ao mesmo tempo, em tempo real. Que a gente faz uma análise da saúde física, mental, financeira e a integral que tem a ver com a empresa, né? Com o propósito da empresa. E a gente vai fazendo isso através de aplicativo, então o colaborador ele baixa o aplicativo da empresa, se cadastra, ele pode se apresentar, dizer o nome ou não, ou ele é só um número, né? E aí ali ele vai respondendo perguntas diariamente. E a gente vai conseguindo ver através das perguntas, através das respostas, o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, assim, a empresa tem um mapa, o RH da empresa tem um mapa dessa saúde integral dos seus colaboradores. Que é fundamental. Que é fundamental. E é muito legal, assim, a gente tem experiências impressionantes, assim, de pessoas, assim, de departamentos, onde aparecem pessoas que pensam em se matar todo dia, por exemplo. Então você, imagina, você trabalha do lado de alguém que pensa em se matar todo dia e você não tem ideia daquilo. E aí tem vários recursos de tecnologia que vão ajudando essa pessoa a sair daquilo, com dicas, com vídeos, com... Isso para tudo, tanto para saúde mental, saúde física e financeira. Então tem educação financeira, tem vídeos que você pode tirar dúvidas. É muito interessante essa plataforma. Muito legal. Super muito fã legal. E eu gosto muito disso porque a gente está precisando. Juntar também. Essa saúde integrativa a gente quer mudar o hábito, quer ajudar a mudar. A coisa mais difícil é a mudança de hábito, né? Quando você estabelece um hábito na sua vida, e às vezes são hábitos que vêm de muito jovem, é muito difícil você interromper aquele hábito, você mudar aquele hábito, você acrescentar um novo hábito. Então a gente está ali para isso, para te ajudar. A gente quer ajudar, a gente quer ser seu parceiro nessa mudança de hábito. E, obviamente, levando para um hábito melhor que te dê mais qualidade de vida. E, Glenda, esses últimos 6 anos, sei que você passou por muitas transformações. Pandemia, ficou desempregada, passou por um período desafiador, isso faz crescer. Mas o lado que a gente quer conversar bastante hoje, quero explorar bastante da mente da Glenda, do coração, o pulsar, o padrão vibracional da Glenda. O que eu puder compartilhar. É justamente essa parte da meditação, que você faz desde os 11 anos de idade, navega pela física quântica. Vi que você teve uma mãe muito intuitiva. Muito. Que você até foi uma espécie de bruxa, né? Que ela teve uma pegada assim. Lá em casa nós somos espiritualistas, né? A gente nunca teve A minha avó era católica ferrenha.
A minha mãe era aquela católica revolte. Ela falou assim, não, eu quero experimentar o mundo. Eu conheço, respeito o catolicismo, prego o catolicismo em alguns momentos, né, porque eu acredito no bem da religião, mas eu quero conhecer outras coisas. Então, a minha mãe conheceu assim, muitas religiões, o Umbanda, o Espiritismo, fazia leitura de filosofia em casa. Então, minha mãe foi uma pessoa que sempre experimentou o lado bom das religiões, né? E muita leitura, muita coisa. Astróloga, ela fazia mapa astral, me inspirou muito. Minha mãe sempre foi muito importante para mim. E desde nova ela falava assim, preste atenção no que eu estou falando, porque eu vou embora cedo. Eu não vou ficar muito tempo aqui. E eu não entendia isso. Eu tinha 11 anos de idade, 12. A minha irmã, 2 anos mais nova. Minha irmã entendia menos ainda. E eu falei, mas tá maluco, que isso, mãe? Não é nada disso. Ela falou assim, preste atenção, porque eu vou te dar muito conhecimento agora, porque eu vou embora cedo. E, de fato, ela foi embora cedo. Que coisa. Você tinha 20 anos? Eu tinha 19, 20 anos. Eu estava grávida do Gabriel, do meu primeiro filho. Tá. E foi quando ela morreu. Então, assim, para mim foi muito significativo ver, né, a morte e a vida ao mesmo tempo. Eu vivi os dois ao mesmo tempo. Porque enquanto eu via minha mãe indo embora, porque ela teve câncer, e um câncer, assim, avassalador, um câncer que acabou com ela em 6 meses. Ao mesmo tempo, meu filho crescia dentro de mim, eu via aquela coisinha mexer, né? Eu via a vida dentro de mim e a minha mãe indo embora, que é a coisa mais importante da minha vida. Então, a vida e a morte, literalmente, andam juntas o tempo inteiro, né? E a gente vive isso. E muito nova. É aquilo que você está falando agora há pouco. Você passou com 20 anos um período onde te fez crescer bastante. Me fez crescer para questões fundamentais da vida. E você teve, então, na sua família experiências ou referências femininas muito fortes, de bastante dependência. Muito forte. De valorizar muito o feminino, essa parte. De muita independência, assim, emocional, né? Assim, a minha avó foi uma mulher que na década de 30, ela já trabalhava e não queria saber. Tanto que a minha avó casou muito tarde. A minha avó casou, a minha mãe nasceu, minha mãe é filha única, era filha única. Minha mãe nasceu, a minha avó ficou grávida aos 43, 44 anos. A minha avó casou com 30. Não era normal isso na década de 30, 40, né? E assim foi minha avó. Casou tarde, independente. O apartamento dela, quem comprou foi ela. Ela não queria saber de nada de homem. Tudo era ela que fazia. Meu avô não se metia em nada. Meu avô tinha lá a vida dele, a minha avó a vida dela. Financeiramente, emocionalmente falando. E a minha avó sempre ensinou isso pra gente, tanto pra minha mãe quanto pra mim. Que incrível, que referência maravilhosa. Essa questão da independência emocional, a vovó sempre falou muito sobre isso. E aí, o lado feminino te traz muito essa sensibilidade para cooperação, para colaboração, e ao mesmo tempo você teve uma experiência muito grande na competição, que você foi uma atleta profissional no bodyboard. Essa dicotomia, é quase que uma fusão desses dois dentro da mesma pessoa, fez com que você extraísse disso algo para te refletir, para fazer algo diferente e entender que os dois são necessários, porque o tema de hoje que a gente quer falar muito é sobre isso, tá? Sobre competição, colaboração entendendo no sentido de cooperar, tá? Esse lado para a sociedade, principalmente agora depois da pandemia, as pessoas estão mais querendo fazer com que ganhe sobre alguém ou ganhar junto com alguém. Você acha que as pessoas estão preparadas? Depois da pandemia, você acha que houve uma mudança de padrão mental ou de sensibilidade para começar a pensar mais no coletivo de uma forma integrativa? Qual que é a tua percepção? Você sabe que quando começou a pandemia, eu era daquelas que falava assim, não, vem um novo mundo, as pessoas vão mudar. Mas para o fim da pandemia, eu comecei a ver que não vai mudar. Ou eu acho que poucas pessoas vão mudar, olhando para o mundo. Eu acho que a colaboração, existe um movimento muito grande de colaboração. Só que às vezes eu pergunto se individualmente as pessoas estão sendo colaborativas mesmo, até que ponto elas estão sendo colaborativas mesmo. Eu ainda estou analisando, estou vendo. É uma percepção minha. Só que falando sobre você falar de colaboração e falar de competição, nem se encaixa, né? Parece que são 2 universos muito diferentes. Só que o esporte me ensinou, e é uma coisa muito bacana, porque aí você consegue juntar a competição e a colaboração, é que a competição, quando ela é com o outro, não vai existir a colaboração. Esquece. Você está competindo com o outro. Você quer ganhar do outro, você não vai colaborar com o outro. Agora, quando a competição é com você mesmo, você colabora com o outro. Perfeito. Porque o outro vai te ajudar a ser melhor.
entendeu? O outro vai te ajudar a você enxergar onde você tem que melhorar para ser melhor. Então você não está competindo com o outro, você não vai puxar o tapete do outro, você não vai imitar o outro, você não vai roubar o outro, você não vai ter inveja do outro. Não, porque o outro vai ser seu aliado para você ser melhor. Então quando você compete, e isso acontece muito no esporte individual, né? O esporte individual, chega uma hora que você compete com você mesmo. Então a minha vida inteira eu competi comigo mesma. A vida inteira eu não estava olhando para Mariana Nogueira, que era a minha maior adversária, onde ela estava, o que ela estava fazendo, o que ela estava treinando. Não, eu não estava nem aí para ela, eu estava aí para mim. Então eu sempre olhei para mim. O que eu estou deixando de fazer? Por que eu não fui melhor dessa vez? Porque ontem eu saí, fui dormir 2 horas da manhã, não treinei no dia seguinte. Então eu sempre olhei para mim. E quando você começa a olhar para você, você colabora com o outro. Porque você quer que o outro esteja tão bem quanto você, porque senão você não melhora. Você fica na zona de conforto. Você acha que tem um sentimento, você está lá fazendo, você faz aquela bateria, uma competição. Não, porque as pessoas me perguntam assim, você, quando você era do Globo Esporte, você queria ser do Esporte Espetacular? Assim, eu nunca desejei essas coisas, porque eu acho que as pessoas estão ali nas suas, cada peça está no seu lugar e tem espaço para todo mundo. Eu acho que quando você se aplica naquilo que você acredita, quando você estuda mais, quando você se prepara mais, quando você se dedica mais, é inerente, você gera uma energia e essa energia ela vai abrir caminhos, ela vai te levar para onde você tem que estar. E você só tem que estar naquele lugar porque você é merecedor daquilo, entendeu? Tanto que assim, também várias pessoas perguntam assim, poxa, mas você tem uma carreira tão longa, você construiu uma carreira, são 30, né? Ano que vem eu faço 30 anos. De carreira mesmo, como jornalista esportiva. E durante esse tempo eu vi muita gente fazer, entrar, explodir, passar, aí já era outra pessoa, grande nome, agora aí vai embora. E eu continuando lá. Troquei de parceiros, né? Assim, eu fiquei 20 anos no Esporte Espetacular. Nesses 20 anos eu tive vários parceiros comigo. Teve o Tadeu, teve o Tino, teve o Alex Escobar, teve o Vamoré, teve o Flávio Canto, tiveram vários que iam, saíam, voltavam, e eu lá naquele meu cantinho, lá naquele meu lugar. Então, eu fico pensando, mas como foi isso, né? Por que aconteceu isso? Porque eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre estudei muito, eu me preparei muito, eu lia muito, eu queria saber muito, eu tinha minha agenda, as pessoas me contavam as coisas, eu pegava o telefone e ligava, mas fulaninha, é isso mesmo? Eu apurava as informações, eu nunca tinha achismo, eu acho isso, não, eu não acho nada, eu não tenho que achar nada, eu estou falando do outro, não estou falando de mim. Como é que eu vou achar do outro? Não tem nada a ver com a vida do outro, tem que saber se é isso mesmo. Oi, é isso? 2 mais 2 são 4? Não é 5 não, né? Não, é 4. Então tá, é 4. 2 mais 2 é igual a 4, não é 5, entendeu? Então, eu acho que quando você faz esse tipo de coisa, e aí tem a ver com você, não tem a ver com o outro, você gera uma energia que você vai estar... Tem um lugar. Pro bom, sempre tem um lugar. Legal, Glenda. Não sei, eu acredito nisso. Não, mas a competição, quando a gente fala competição, e essa reflexão que você trouxe pra gente fazer uma competição... É comigo. Com a gente eu sou minha maior adversária. Eu posso me jogar lá para cima. Vencer os próprios medos, vencer os próprios desafios, os vícios, assim por diante, para você se tornar uma pessoa melhor. Nesse sentido. Gente, eu peço licença. Em 2 minutinhos a gente volta. Por enquanto, fico com essas reflexões fantásticas que a Glenda já trouxe para a gente. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Eu sou o Fábio Marques. Hoje eu estou com a Glenda Kozlovski, que a gente está falando sobre a questão da competição, cooperação, colaboração. No bloco anterior a gente finalizou falando a questão da competição, de você ser competitivo consigo mesmo, que é muito importante para você, quase que você eliminar, ou no sentido de competição, no sentido de busca, você eliminar os seus vícios, lutar contra isso para você ser um ser humano melhor. Aí sim você pode ser uma pessoa que consegue contribuir para o coletivo. Algo nesse sentido, e até porque, quando a gente fala no comportamento competitivo, no âmbito da sociedade, no âmbito do mercado, capital, toda essa história toda, você tem porque o competitivo, normalmente, ele se torna o que chega no pódio. Quem chega no pódio, normalmente, ele está no ápice da pirâmide. No ápice da pirâmide, ele é solitário. O competitivo o tempo todo, e não só para pensar no competitivo para você fazer bem ao coletivo, ele fica solitário.
E a solidão, tem uma brincadeira aqui, o nome Cá Entre Nós, o programa, tem todo um sentido aqui, que é o cá entre nós. Ou você está cá entre nós pensando de forma coletiva, você está entre nós, ou você, se estiver muito solitário, ou seja, no sentido de ser egoísta, de o tempo todo puxar tudo para si, buscar só e almejando o seu sucesso e não pensar nos demais, você fica cá entre nós, de sentido de emaranhado, de tudo enroscado. Então, um pouco nessa linha. Você acha que a pessoa que o tempo todo, e a sociedade hoje ainda está muito competitiva nesse sentido de pensar só no seu próprio umbigo, mesmo com a pandemia, está querendo pensar numa sobrevivência, não está pensando no que o outro está precisando? Você acha que a gente ainda está precisando criar esse amálgama, essa liga, essa provocação para a gente atuar em rede de uma forma mais colaborativa, ou seja, puxar mais o feminino que você tem muito forte, muito latente na sua percepção, na sua intuição, até pela sua herança, sua genética toda de família, puxar um pouco mais, estimular as pessoas a entender. Não é o gênero feminino, é a frequência vibratória feminina. De colaboração, de cooperação, aqui mesmo. A gente está... De empatia, de Você é apresentadora da Band Nacional aqui hoje, nós somos Band Vale, o programa Cá Entre Nós, estamos aqui na Vibra. Então, aqui toda uma colaboração feita para a gente poder entregar este programa. Todo mundo se dispôs, está aqui o pessoal da Vibra, está o pessoal do Lani Village aqui da Anima. Todo um ecossistema para entregar. Precisa ter isso um pouco mais enraizado nas pessoas para a gente poder falar o que você precisa para nós juntos fazermos uma transformação e inspirar outras pessoas a replicar isso. Acho que existe isso como uma provocação, existe essa centelha divina dentro de cada um que as pessoas buscam essa melhoria. Por isso que minha fala inicial do programa é nos aproximar ao ideal humano. Essa busca existe, você sente que as pessoas estão não prontas, porque a gente nunca está pronto, mas a gente tem essa vontade, essa busca dentro da gente, a gente consegue estimular os outros a chegar nesse ponto? Não, eu acho que esse movimento da colaboração está cada vez maior, cada vez mais forte, né? Até porque não tem outro caminho a não ser o da colaboração. Só que para você chegar, até você entender que quando você está colaborando, você não está perdendo, o que eu sinto às vezes assim, é que as pessoas pensam assim, não, eu vou ajudar, vou colaborar, significa que eu estou perdendo. Entendeu? Eu estou perdendo força, eu estou dividindo espaço, eu tô perdendo alguma coisa quando eu estou colaborando. Só que quando você começa a enxergar isso de outra forma, e que quando existe um ecossistema, esse ecossistema ele é muito mais forte, quando todo mundo ajuda todo mundo, porque ninguém é 100% sábio de tudo, de todo conhecimento, de tudo, não sabe. Então quando você entende que essa máquina, para ela funcionar, se todo mundo começa a dar a mão e começa a fazer um pouquinho, e isso a televisão ajuda a gente muito a aprender, porque, por exemplo, você vai fazer reportagem, né? A reportagem que você vê no ar 2 minutos, ela surgiu numa reunião de pauta, onde todo mundo ficou falando, e aí você vai para a rua, aí tem o câmera que faz a imagem, aí tem o produtor que marcou antes a entrevista, aí tem o produtor que te ajuda ali na reportagem, aí você chega, você olha a imagem, você vê o que você quer separar, e você escreve, você dá para o editor de texto olha aquilo ali, aí vai para a edição de imagem, é uma outra cabeça, é um outro olhar sobre aquilo ali que surgiu lá na reunião. Então, todo esse processo, essa cadeia, esse ecossistema, ele ajuda aqueles 2 minutos que vão ao ar da reportagem ficarem cada vez melhor. Mas quantas mãos passaram por ali? Quantas cabeças pensantes? Quantos olhares sobre o mesmo assunto para fazer aquilo ficar melhor? Então, se você pega isso e transforma para a vida, né, para o dia a dia da gente, para o trabalho e tudo, você vê que fica muito melhor. Fica muito melhor para todo mundo. Vai sobrar mais tempo para você se dedicar para a sua família, porque tá passando na mão de um monte de gente. Você acaba aprendendo mais porque você olha o olhar do outro, que às vezes você não tem aquele olhar te acrescenta. Né? O lado que o outro viu, de repente, ele notou uma coisa a mais que você não notou. E aí isso tudo faz você crescer como pessoa, você crescer como profissional. Né? Então, quando as pessoas começarem a olhar, entender que a colaboração, na verdade, você está ganhando e não perdendo, eu acho que aí muda todo um sistema. Aí as pessoas talvez despertem um pouco mais nesse sentido de percepção de conexão com o todo. E isso tudo vai por essa questão da rivalidade, né? Da competição mesmo em si. A competição ela vai existir sempre. Né? Existe muito mais gente no mundo do que emprego.
Existe muito mais gente no mundo do que alimento. Isso a gente vai começar a notar cada vez mais, né? Mais para frente. Então, a competição, ela existe e vai existir. A competição, ela pode ser benéfica, ela pode ser para o bem, ela pode ser para o bem. Por exemplo, você pega 2 cientistas, um de cada laboratório. Se eles estão competindo entre si para descobrir uma vacina, ou XPTO, uma cura de alguma coisa, isso vai bom para... Essa competição, de uma certa forma, está alimentando 2 geniais por uma coisa que é para o bem comum. Então, a competição, ela não é negativa. Agora, o comportamento que você tem, o olhar que você tem sobre a competição e o resultado que aquilo vai gerar é que pode ser negativo ou positivo. E aí a gente fala do indivíduo, a gente fala do humano, né? Eu acho que o maior desafio do humano vai ser viver com a máquina. Porque a máquina, ela vai ficar, ela vai tomar, a máquina, ela já está tirando emprego de muito humano. Vai vir uma revolução tão grande que se o humano não ficar mais humano, e aí vem a questão da colaboração, vai acabar o humano, porque a máquina vai tomar conta de tudo. Não tem jeito, você vai virar, né? Você vai virar um mero... empregado no bom, não estou falando do sentido ruim do empregado, não é isso, mas você vai virar um faz tudo da máquina. A máquina vai mandar e você vai fazer. E você não vai conseguir competir com a máquina. Então, se o humano não ficar cada vez mais colaborativo e não entender que o ser humano precisa ser antes de qualquer outra coisa, eu não sei o que vai acontecer para o meu bisneto nesse planeta maluco que a gente vive, A gente fica tão preocupado com a extinção do... É porque vai indo, é um papo tão cabeça, é uma coisa tão cabeça, que as pessoas têm que acompanhar, têm que entender que eu acho que na história da humanidade nunca foi tão importante ser humano. E eu acho que essa pandemia mostrou muito isso, do ser, porque cada um sente de um jeito, cada um, a história de cada um é muito individual. Só que se eu não olhar para o outro, eu não vou conseguir viver nesse ecossistema. Porque eu preciso que esse ecossistema seja forte. E para ele ser forte, cada um de nós precisamos ser. E ser unidos, entendeu? Então, o ser não significa só eu ser. É o ser junto com o seu ser. A gente está o tempo todo preocupado com a extinção dos animais, os animais que estão em extinção, preocupação com a Amazônia. E a gente, como ser humano, está percebendo que o próprio ser humano está em extinção nessa então, mas reflexão. O que é o ser. É o ser. É assim, essa coisa... Às vezes eu vejo assim, um comportamento muito animal demais. Né? Uma coisa assim desenfreada, sem controle. As pessoas precisam ter mais autocontrole. A gente inclina muito para o reino anterior, para o reino animal, e não fica no reino animal. Às vezes eu fico vendo essa... Né, sei lá, cada um defendendo... uma verdade. O que é verdade? Sua verdade não é minha verdade, a minha verdade não é sua verdade, que não é verdade dele, que não é verdade dele. E aí, o que eu faço com isso tudo? Inclusive, a coisa que eu mais admiro é conversar com pessoas ou assistir 2 pessoas conversando e que não necessariamente, até melhor, essas pessoas não concordem naquilo que elas estejam conversando, porque ali você consegue extrair naquela polaridade... Um olhar diferente que você não tem. Você tem uma neutralização ali, você consegue dali extrair alguma coisa superior ao que os 2 estão discutindo. Isso traz para a gente uma reflexão maior do que está sendo discutido. Aquilo que você falou também a respeito da competição, das pessoas necessariamente tirar um proveito da competição para melhoria. Você faz no primeiro bloco, você faz uma manobra perfeita, faz aquele base lip bonito, aquela manobra limpa, aí de repente você vê lá a Nogueira faz depois na sua mesma bateria, faz igual, fala assim, nossa, agora eu preciso na próxima onda fazer melhor ainda. Exatamente. Esse é um tipo de trabalho na competição, no espírito competitivo, para você se aprimorar como um ser, porque na medida que você faz algo que é belo, na medida que você está buscando alguns atributos, algumas virtudes divinas da beleza, por exemplo, da arte de você fazer alguma coisa que você faz com maestria, isso daí é um atributo, é uma busca do ideal humano. A competição ajuda nisso. Isso que você falou foi incrível. A competição ela é importante, a competição faz você melhorar. Senão você não sai da zona de conforto, está sempre ali. Como é que eu vou melhorar se eu... não é comparação, porque eu não gosto de comparar, mas você olhar para o lado e ver que alguém é melhor que você em alguma coisa, ou estar melhor que você em alguma coisa, ou estar mais aprimorado que você em alguma coisa, faz você despertar.
E não é só negativo isso é positivo. Mas o problema é o olhar das pessoas com relação a isso, né? E aí é aquela coisa, é o indivíduo. É o indivíduo, não tem muito jeito. Cada um olha para assim, por exemplo, uma frustração. A frustração, ela gera um sentimento na gente. Como você vai encarar esse sentimento da frustração é que vai mudar tudo. Muda tudo. Inclusive no gerar ansiedade, né? Muda tudo. Então, assim, eu costumo dizer assim, a frustração, o esporte, é muito bacana a frustração no esporte, porque, assim, o atleta, ele se frustra todo santo dia. Todo dia. Ele não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, não consegue dar aquele salto, aí sente dor, aí tem que parar. Todo dia uma frustração. O atleta perde muito mais do que ganha. Ele tem muito mais momentos negativos do que positivos. É porque o momento da vitória é um êxtase tão grande, é uma endorfina tão grande, que aquilo ali faz ele passar por todo aquele processo de perder, se machucar, doer, treinar de novo, não conseguir de novo, para viver aquele momento ali. Que incrível. Aquele segundo. Então a gente lida com a frustração de uma forma completamente diferente. A frustração nada mais é do que um indicativo de que eu preciso melhorar e que a vida é assim mesmo e que amanhã é um novo dia e amanhã começa tudo de novo. Só que quem olha a frustração de outro jeito termina num quarto escuro, em depressão. Porque vai gerando o quê? Assim, eu olho, por exemplo, por ansiedade. Quando eu estou muito ansiosa por alguma coisa, eu falo assim, eu transformo a minha ansiedade em entusiasmo. É a mesma coisa. O sentimento é o mesmo. A parte do cérebro que acende, a luzinha que acende para a ansiedade e para o entusiasmo é o mesmo. Só que como eu trato esse sentimento é que faz total diferença na minha cadeia toda do corpo. Então, ele gera um hormônio diferente. A ansiedade gera um hormônio diferente do entusiasmo. Completamente diferente. Aí esse hormônio vai comandar todo o resto. Só que eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita. Então, isso é muito legal. Quando você descobre isso, a percepção muda. Perfeito, Glenda. Passou rápido, muito rápido. Agradeço a tua presença, gente. Muito obrigado pelas reflexões. Era isso que a gente deveria conduzir nesse programa e foi incrível, tá? Bom, muito feliz, obrigado. Obrigada, prazer, muito sucesso e que bom ter programa assim. A gente está precisando disso. Ótimo. Parabéns. Quero a tua ajuda sempre para poder melhorar também o próprio programa. Tem muita gente legal para você trazer aqui, hein? Gente, muito obrigado. Eu encerro aqui hoje esse programa. Quero que vocês em casa fiquem com essas reflexões, pensando nessa questão que competição ela também é importante para você se aprimorar, colaboração é importante para a gente ajudar o coletivo. Então, fique com essas reflexões, espalhem isso para o coletivo, criem uma corrente do bem e que no próximo programa a gente consiga fazer mais um degrau nessa escada evolutiva que a gente busca. Muito obrigado, João, muito obrigado, Cris, muito obrigado, Jefferson, toda a equipe aqui da Band, obrigado, Glenda, novamente. Imagina, até o próximo programa aqui na Band, no sábado que vem, do Cá Entre Nós.